Então, pessoal, daremos continuidade sobre a aula de imunização. Falarei agora sobre o calendário vacinal do Programa Nacional de Imunizações. Então, o Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, ele foi implantado no país em 1973 para viabilizar as ações de prevenção, de controle e erradicação de doenças preveníveis por meio da vacina. E aí foram várias conquistas ao longo desses anos, por exemplo, com a erradicação da varíola, e aí a gente pode ver, falar um pouco sobre a revolta da vacina, onde o governo teve que obrigar as pessoas a se vacinarem, eles não sabiam o que ia receber, né, o que iam ser injetados no seu organismo, e o governo teve que obrigar essas pessoas a vacinarem, né? Erradicação da poliomielite, que é a paralisia infantil, né? Outras eliminações, como a febre amarela humana e também a interrupção do vírus do sarampo, foram algumas conquistas desse trabalho efetivo, contínuo, diário, de todos os profissionais de saúde. Então, falarei sobre todas as vacinas do calendário nacional de imunização, tá certo? Então, a BCG, ela é o Bacilo Calmette Guerin, né? Eu não sei pronunciar da forma correta, vocês me desculpem. É um bacillus vivo. Com a administração dessa vacina, ela vai prevenir as formas graves da tuberculose. A vacinação acontece ao nascer, em dose única de 0,1 ml, e é um frasco de múltiplas doses. Então, nesse caso, é utilizada uma seringa de 1 ml, e por ela ser via intradérmica no deltoide, utiliza-se uma agulha 13 por 4,5, e aí as formas de administração nós veremos numa aula seguinte. Essa vacina, ela é contraindicada caso o recém-nascido apresente menos de 2 quilos, caso ele apresente afecções dermatológicas extensas, em atividade de menos de 5 anos para os portadores de HIV, mesmo que os pacientes sejam assintomáticos e sem sintomas de imunodeficiência. Então, a BCG é aquela vacina que tem aquela cicatriz vacinal que nós veremos em seguida. Esta é a agulha e seringa utilizada para administração desse imunobiológico. Espera-se que o paciente apresente essa inflamação, que tem um aspecto de a laranja quando ela fica murcha, não fica aquela casquinha cheia de pontinhos. Espera-se que essa cicatriz vacinal fique dessa forma. Pode apresentar uma pústulazinha, que é uma bolinha com pus, vai ficar vermelhinho e permeado em volta, e após a cicatrização completa, deve se apresentar dessa forma. Em 2018, o Ministério da Saúde soltou uma nota dizendo o seguinte: se a pessoa ou o recém-nascido foi vacinado e ele não apresentou a cicatriz vacinal, não há necessidade de fazer uma nova dosagem, tá certo? Aqui ele diz o seguinte: em fevereiro de 2018, a Organização Mundial de Saúde publicou o documento BCG Vacina, ou vacina BCG, com atualizações acerca da indicação da vacina BCG. Neste documento, a Organização Mundial de Saúde aponta que a ausência da cicatriz de BCG após a primeira vacinação não é um indicativo de ausência de proteção. Diante disso, a Organização Mundial de Saúde não indica a revacinação, considerando que estudos mostraram evidências mínimas ou inexistente do benefício adicional da repetição da dose dessa vacina contra a tuberculose ou contra a hanseníase em tratamento da hanseníase. Ok? Então, antigamente, a BCG tinha reforço, hoje não mais. É uma dose única ao nascer, certo? Tem as contraindicações e é indicado que o recém-nascido receba essa vacina com até 12 horas de vida, que é o recomendado. Porém, a nossa realidade muitas vezes é diferente,
porque a mãe demora a sair da maternidade junto com o bebê, né? Ou então opta-se por levar na próxima semana, mas a gente tem que orientar o que é correto. A vacina da hepatite B são vírus fracionados contra o tipo de hepatite B, lembrando que nós temos 5 tipos de hepatite, A, B, C, D e E, mas essa é específica para o tipo de hepatite B, que é transmissível no contato com secreções, com sangue ou relações sexual. Desculpem. A forma de administração é intramuscular e a idade da vacinação também é ao nascer, então ao nascer recebe 2 doses, 2 vacinas, aliás, da BCG e hepatite B. Em toda a população, independente da faixa etária, a dose é única ao nascer de meio ml, e aí no adulto, o calendário vacinal específico do adulto, ele vai receber 3 doses, sendo 0, 1 e 6 meses, e aí sim ele recebe 1 ml, certo? Então, o esquema vacinal é esse. 1 mês após a primeira e 6 meses após a primeira dose. Ele vai receber 3 doses quando adulto. Pode ser administrada simultaneamente com outras vacinas. Em situações específicas, o esquema poderá ser diferenciado. A vacina poliomielite, a VIP, é um vírus inativado, vírus morto, contra a paralisia infantil. O esquema vacinal é com 2, 4 e 6 meses. São 3 doses, né? E é administrado meio ml. O frasco também é multidose. É administrado via intramuscular e deve acontecer o intervalo entre as doses de 60 dias ou no mínimo de 30 dias. Por isso é com 2 meses de vida, depois com 4 meses, depois com 6 meses. E ela pode ser administrada também simultaneamente a outras vacinas. A outra vacina, pneumo 10, são combinações de 10 sorotipos de pneumocóccicos bacterianos inativados. Então, vai prevenir contra pneumonias e otite média aguda, que é infecção no ouvido. O próprio nome já diz, vão prevenir contra 10 tipos de pneumococos bacterianos, por isso pneumo 10. A vacinação acontece também com 2, com 4 e com 12 meses de vida, né? São 3 doses e o frasco é de meio ml. E o frasco é de uma única dose. Então, para cada paciente, é um frascozinho, como está mostrando na imagem ao lado. A via de administração também intramuscular e os intervalos da dose devem acontecer de 60 dias ou, no mínimo, 30 dias. Por isso que nos calendários, aliás, nos cartões de vacina, a gente coloca a data que foi administrado a dose do imunobiológico e a lápis a gente já preenche a próxima data da próxima dose. Então, a gente já faz um agendamento para que a mãe, ou o paciente, ou a pessoa que tenha ido na sala de vacina tenha esse controle para que ele retorne para as salas de vacina para receber as outras doses. E essa pneumo 10 também pode ser administrada simultaneamente com outras vacinas. Já a vacina rotavírus é um vírus vivo atenuado contra o rotavírus humano. A idade de vacinação é com 2 meses e 4 meses de vida. A seringa é uma monodose, é uma seringuinha que você destampa, não tem agulha, e administra via oral na criança com idade de 2 e 4 meses. As doses devem ser um intervalo de 60 dias e, no mínimo, 30 dias. E tem uma contraindicação em crianças com investigação de invaginação intestinal ou má formação congênita do trato gastrointestinal. Se a criança ou a mãe, no caso a mãe vai relatar, que a criança tem algum... Desculpa, licença. No caso, a mãe vai relatar que a criança tem algum problema intestinal ou alguma má formação do aparelho digestivo, gastrointestinal, parem, investiguem e não administrem rotavírus. A pentavalente, o próprio nome também já diz, vão ser 5 tipos de patologias que, no caso, irão prevenir. Ela é feita do toxoide difterico e tetânico, da bactéria inativada, do antígeno
também do oligosacarídeos. Essa vacina ela vai prevenir contra o tétano, difteria, coqueluche e o hemofilus do influenza do tipo B e da hepatite B. As pessoas receberão também 3 doses, sendo aos 2 meses de vida, 4 e 6 meses, e deve-se obedecer no critério de 60 dias no intervalo de uma dose para outra. É administrado via intramuscular com a dosagem de meio ml. E o frasco também é de uma única dose. Cada paciente usa um frasco, por isso, unidose. A meningocócica C vai prevenir contra a meningite C. A idade da vacinação é entre 3 e 5 meses e depois 12 meses, com o reforço, o primeiro reforço, no caso, de 12 a 13 anos. As 2 doses mais o reforço são um frasco de meio ml, intramuscular, e deve-se obedecer o critério também de 60 dias entre as doses, ou no mínimo 30 dias. O que isso significa, pessoal? Se uma pessoa chegou lá para vacinar hoje, e aí ela vai contar 30 dias a partir de hoje para receber a segunda dose. Vamos supor que a mãe tem uma viagem programada, alguma coisa, e ela fala, não, eu quero vacinar daqui 15 dias. Não pode ser administrada outra dose. Por isso, existem vários estudos, né, vários acompanhamentos, e a eficácia das vacinas, para que a pessoa não presente uma reação, é preciso seguir esses critérios, tá certo? Em crianças de 12 e 23 meses de idade, sem comprovação vacinal contra a meningocócica C, deve-se administrar uma dose, ou dose única. Já a febre amarela, também é um vírus vivo atenuado. Vocês lembram quando eu falei lá do ovo de galinha? Chegou a hora. Ela vai prevenir contra a febre amarela, o próprio nome já diz. A vacinação ela vai acontecer com 9 meses de idade, de vida. Então, sendo a criança uma dose de meio ml mais um reforço, e no adulto uma dose de meio ml, se não houver comprovação vacinal. O que é isso, comprovação vacinal? Chega para você um adulto sem um cartão de vacina, então você não sabe se ele recebeu ou não alguma dosagem lá na infância. Então, nesse caso, você administra uma dose única de meio ml no paciente adulto. Se for criança, ele vai receber uma dose de meio ml aos 9 meses, mais um reforço, ok? A forma de administração é subcutânea e tem contraindicações para pacientes imunodeprimidos, portadores de doenças autoimunes, crianças menores de 6 meses de vida, gestantes lactentes e pessoas com histórico de reação anafilática ou alergia ao ovo de galinha. Essa vacina não deve ser administrada simultaneamente com a tríplice viral, nem com a tetra ou a varicela, com intervalo, e se acontecer, deve acontecer com intervalo mínimo de 30 dias. A tríplice viral, o próprio nome já diz, são 3 doenças que serão prevenidas. Também é vírus vivo atenuado contra o sarampo, cachumba e rubéola. A vacinação deve ser administrada aos 12 meses e em adultos sem comprovação vacinal. Uma dose única de meio ml e o frasco dessa tríplice viral é multidoses, certo? Então, no caso, tem uma foto ilustrativa mostrando que esse frasco contém 12 doses da vacina. Então, 12 pessoas receberão a dosagem desse aqui. É contraindicado para gestantes imunodeficientes e não deve ser administrado simultaneamente com a vacina da febre amarela e deve-se ter um intervalo mínimo de 30 dias de uma para outra. A tetraviral é também de vírus vivo atenuado e ela terá, além do sarampo, cachumba e rubéola, o acréscimo da varicela. A vacinação acontece com 1 ano e 3 meses, né? 15 meses. É uma dose única de meio ml e a via de administração é subcutânea. Não se deve administrar simultaneamente junto com a vacina de febre amarela. Se receber a febre amarela hoje, tem que esperar 30 dias para que possa receber a vacina tetraviral. A varicela, vírus vivo atenuado, vai prevenir a varicela, né, que é a catapora, popularmente dizendo. A vacinação acontece
com 1 ano e 3 meses, e em menores de 2 anos de idade, também um frasco de única dose, que será administrado meio ml via subcutânea, e a varicela também não pode ser administrada junto com febre amarela. Se acontecer uma vacinação próxima, deve-se esperar 30 dias. A vacina contra a hepatite B vai acontecer a prevenção contra a hepatite B, que é transmitida oral fecal, entre a idade para receber a dosagem desse imunobiológico é aos 15 meses, e pacientes menores de 12 anos, né? Pacientes não, né? Indivíduos menores de 12 anos. A dose é única no frasco de meio ml, é administrado via intramuscular, e ela pode ser administrada juntamente com outras vacinas que não tem nenhuma contraindicação. A poliomielite, ou a VOP, é as gotinhas, certo? Ela vai prevenir contra a paralisia infantil, por isso que tem o Zé Gotinha, né, nas nossas campanhas publicitárias de vacinação. Ela acontece aos 15 meses de vida e com 4 anos, e é administrado 2 gotinhas via oral nessas crianças. Caso a criança cuspa ou vomite porque ela está chorando, ou, né, joga para fora, pode ser administrado simultaneamente a outra dose dessa vacina, tá certo? Então, pode repetir a dosagem dessa vacina com as 2 gotinhas novamente. A DTP vai prevenir contra difteria, tétano e coqueluche. É uma vacina que deve ser administrada aos 15 meses de vida e 4 anos. No caso, são 2 doses, com frascos múltiplas doses, tá certo? E deverá ser administrado meio ml via intramuscular. A vacinação DT, difteria e tétano, o próprio nome já diz, vai prevenir contra o tétano e a difteria. A idade vacinal, também no adulto e na criança. O esquema vacinal completo é uma dose a cada 10 anos da DT. O esquema vacinal incompleto deve completar o esquema sem a comprovação. Por exemplo, o paciente chegou lá, tomou uma dose, ele vai tomar mais 2. E se não tem a comprovação vacinal, ele vai tomar 3 doses com intervalo mínimo de 30 dias entre uma dose e outra, e máximo de 60 dias, certo? É um frasco de múltipla dose, no qual é administrado meio ml intramuscular. Então, nós, profissionais de saúde, temos que estar em dia com o nosso cartão vacinal, contendo DT, difteria e tétano, hepatite B e a tríplice viral, sarampo, cachumba e rubéola. E a DTP também estão sendo exigidas agora. A DTP que eu acabei de falar, vai nos prevenir contra a difteria, tétano e a coqueluche acelular. O público-alvo são as gestantes, entre 27 e 36 semanas de gestação, uma dose em cada gestação. Então, toda gestação, a mulher tem que receber essa vacina, faz parte do pré-natal e é cobrado dentro do cartão de pré-natal dessa mulher, a história vacinal. É feito meio ml em uma única dose no frasco, via intramuscular. E as gestantes não vacinadas previamente, antes da gestação, deve-se administrar 2 doses de difteria e tétano e a terceira de DTPA, que é difteria, tétano e coqueluche acelular. Então, a gestante que não tem história vacinal, ela vai receber 2 doses de difteria e tétano, e a terceira dose será de DTPA. Essa aqui é um pouco mais recente, a papilonavírus humano, que é a vacina do HPV, que vai prevenir contra o papiloma humano, que é um fator importante aí para o desenvolvimento do câncer, né? Câncer de colo de útero, câncer de pênis, câncer de garganta, boca também. A vacinação aconteceu desde 2017 para as meninas que completaram 9 anos e a menor de 14, e para os meninos com idade de 12 e 13 anos. Elas são 2 doses de meio ml, a via intramuscular, e o intervalo de uma dose para outra é de 6 meses. Existem muitas campanhas dentro de escola contra o HPV. Deve-se evitar essa vacina durante a gravidez, tá certo? A vacina contra a influenza é um vírus inativado que vai prevenir contra a gripe, essas infecções gripais.
todo mundo, a partir de 6 meses, pode receber uma dose de meio ml anualmente, e esse frasco é multidose. Por isso que existem as campanhas de vacinação. Há um pouquinho dos soros, por exemplo, a gente tem antirrábico, que é necessário orientar o paciente para que ele notifique imediatamente a unidade de saúde, caso o animal no qual ele foi mordido desapareça ou se torne raivoso ou morra, uma vez que são necessárias as medidas de intervenções de forma rápida. E aí sim vai seguir o esquema de vacinação da vacina chamada antirrábica. Aqui eu trago um quadro porque a determinação se vai receber a dosagem da antirrábica é feita pelo médico. Então depende muito da onde que mordeu e qual animal que mordeu. Cão e gato, foi nas extremidades das mãos, foi na bochecha, foi no rosto, foi no braço, foi na perna, depende muito do local que foi mordido por causa de terminações nervosas, certo? E se o animal consegue ser observado, ou se é um animal de rua, então isso depende muito, vai ser definido pelo médico se o paciente tem necessidade de receber essa vacina antirrábica. Aqui um esquema ilustrativo, onde fala as dosagens necessárias das crianças até 10 anos, dos adolescentes de 11 a 20, dos adultos de 20 a 60 anos, e os pacientes da melhor idade. Eu trago uma foto ilustrativa de um cartão de vacina ou caderneta de saúde da criança. Então, aqui tem o menino e a menina. Dentro dessa caderneta, além do cartão de vacina, existem várias informações de como cuidar do bebê, da régua, aonde acompanha o crescimento e desenvolvimento, tanto da altura quanto do peso desse bebê, dessa criança. Então, é um calendário rico em informações e bonitinho, né? Cheio de ilustração. Então, as mães geralmente têm cuidado com esse livrinho, onde contém várias informações do desenvolvimento da criança, inclusive sobre as vacinas. Aqui ele é aberto, aonde tem o nome da vacina, e por exemplo, primeira dose, segunda dose, terceira dose, dose de reforço, e o campo aqui aberto. Nesse calendário, nesse cartão de vacinação, a gente coloca a caneta quando é administrada a dose. Então, nós colocamos a data, o número do lote que foi utilizado para administração daquele imunobiológico, a data de validade e a assinatura de quem administrou. A caneta. Abaixo, vamos supor que tem segunda dose. A gente já deixa aprazado a lápis a segunda dose com data que o paciente vai receber ela. É um controle do próprio paciente. Por que a gente precisa colocar o lote, pessoal? Imagine que aí uma criança que recebeu a dosagem de uma vacina específica apresentou uma reação alérgica local, grave. E aí a gente precisa notificar e acompanhar para ver qual lote de vacina teve essa reação. E se foi só essa criança que apresentou. Imagine que 20 crianças dentro de uma unidade de saúde apresentam uma reação. Eles vão investigar o lote daquele imunobiológico para saber o porquê que está acontecendo esse risco de contaminação. Juntamente com esse cartão, existe o cartão espelho de todos os pacientes dentro da estratégia de saúde da família. O cartão espelho serve para que a equipe acompanhe esse paciente e faça a busca ativa. Por exemplo, a mãe levou uma criança para vacinar ao nascer, está lá com 2 dias de vida, e aí a criança recebeu a primeira dose da hepatite B e da BCG. Ela tem que tomar a segunda dose da hepatite B, junto com as demais que a criança vai receber com 2 meses de idade, ou de vida, melhor dizendo. E aí, nesse caso, se a mãe não levar essa criança para dentro da unidade de estratégia de saúde da família, a unidade tem um cartão espelho com nome, telefone, endereço e pede para que o agente comunitário de saúde vá até essa residência e busque a mãe. Mãe, está na hora da segunda dose das vacinas, nós temos que levar a criança para dentro do PSF ou da unidade de estratégia de saúde da família para ser vacinada. Então, o cartão espelho é idêntico ao cartão de vacina do paciente, né, ou do indivíduo. A nossa realidade muitas vezes vai ser essa, que a gente vai receber pacientes com cartões de vacina desatualizados, os cartões de vacinas mais velhos, né? Mas que contêm informações importantes
da história vacinal dela. Então, por exemplo, eu tenho um cartão de vacina igual a esse, aqui mais velhinho, e tenho um atualizado. Mas eu sempre ando com os dois para que as pessoas vejam o meu histórico vacinal, né? Para saber quais as vacinas que eu tomei na minha infância, na minha adolescência e o que eu tomo hoje em dia na vida adulta, né? Como eu disse para vocês, que nós profissionais da área de saúde temos sim que ter esse controle rigoroso do nosso calendário de vacinação, tá certo? Pessoal, muito obrigado. Espero que tenham gostado da aula. Uma ótima exercício aí que nós teremos, tá bom?